Você está animado? Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele, você tem que estar animado. Toda vez que a gente começa uma campanha, a gente cria expectativas sobre ela, principalmente a despeito daquilo que nós vamos receber. Então eu preciso fazer duas promessas para você e eu estou no altar. Então você abre seu coração para receber. A primeira delas é que nunca mais você vai ler a Bíblia da mesma forma. Os olhos vão abrir e você vai entender a profundidade das Escrituras. E, pastora, como é que isso funciona? Quando a gente começa a estudar um pouquinho mais e aprender detalhes específicos da Santa Palavra, a nossa mente abre de uma tal forma, se expande, que a gente consegue trazer aquilo para a nossa vida. Então, um texto que parecia ser algo corriqueiro ou sem muita profundidade passa a ser revelador. E eu vou dizer, um edito de vitória. Um edito, o edito é a transliteração da palavra, é o versículo por ele mesmo. É você usar a palavra para dizer para Deus, Deus, você não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Está escrito, é a tua palavra e ela é fiel e verdadeira. Então a gente começa a estudar e isso começa a fazer diferença, principalmente quando nós vamos estudar o maior personagem da Bíblia Sagrada, que é o nosso próprio Deus. Nós não vamos falar de homens durante toda essa campanha. Nós vamos estudar a natureza de Deus, aquilo que Ele é na sua integridade. Então é de grande responsabilidade passar esse ensinamento para você. E eu espero que seu coração esteja aberto, seu ouvido esteja aberto. E se você puder, anote, né, para que isso, principalmente na Bíblia, eu gosto de fazer as minhas anotações na própria Bíblia Sagrada, para que a gente não perca. Papel a gente perde, né? A Bíblia não. E quando você tem essas anotações, isso fica para o resto da sua vida, no nome santo de Jesus. Amém? Vamos ler as Escrituras. Eu quero Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Você achou? Diga amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e trevas, noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento de água mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separações entre o dia e a noite, e sejam para eles sinais, para estações e para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã no quarto dia.
Disse, porém, Deus, povoem-se as águas dos enxames dos seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, da terra, e multipliquem-se as aves. Houve tarde de manhã, no 5º dia. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre terras, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sedem fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que o Criador fizera. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos para ouvir falar de Ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar, que é Teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do Teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia! Primeiro eu preciso fazer você entender nessa noite que a nossa Bíblia Sagrada, os livros estão organizados de forma cronológica, da ordem como a história aconteceu, não na ordem em que ela foi escrita. Você pegou? Ela está na ordem dos fatos, não na ordem que foi escrita. Por quê, pastora? Porque o primeiro livro a ser escrito não foi o livro de Gênesis. Quem lembra quem foi o primeiro livro a ser escrito? Jó. Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Quem que escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Então observa que o Moisés não estava lá no dia da criação. E nós lemos todo o capítulo, os 7 dias da criação, né, de toda a operação de Deus sobre a terra. Deus se revela a Moisés e conta a ele os detalhes de todas as histórias que aconteceram, para que isso fosse formatado para nós e que nos servisse de inspiração todos os dias. Então, o livro de Gênesis foi escrito debaixo da linguagem hebraica, porque Moisés assim o fez, transliterado, né, na sua linguagem específica. Ele foi criado pelos egípcios, você conhece a história, mas ele era hebreu, né? Então ele aprende, né, desde pequeno a sua língua nativa, e quando ele tem experiência com Deus, de Deus revelar os segredos, né, do início de tudo, ele transcreve isso de forma literal, da forma como ele ouve da voz de Deus e na linguagem nativa, na sua linguagem nativa. Você está aí? Diga amém. Então nós vamos observar, e nós lemos alguns versículos, e eu quero convidar você a sublinhar
todas as palavras Deus que nós lemos. Por quê, pastor? Porque tem um segredo aí que eu vou revelar quarta-feira que vem. Então, observa que do versículo 1 ao capítulo 2, verso 3, todas as palavras Deus aí são extremamente importantes. Pastora, como que isso é traduzido? A expressão para nós em português, quando eu falo de um Deus, o que vem na sua cabeça? Vou falar assim para ficar fácil de você entender. Uma entidade espiritual. Alguém que não é dessa terra. Alguém que governa outros lugares, espaços celestes, que não habitam como ser humano natural. Então, quando a gente fala de um Deus, a gente está falando de alguém grandioso, alguém superior, né? Essa é a versão para nós no português. Mas quando o livro de Gênesis foi escrito pelo Moisés, essa palavra Deus não tem esse sentido para nós de uma entidade espiritual apenas. Alguém que é diferente por conta da natureza. Nós somos feitos de carne e osso e Deus é espírito. Então nós não estamos falando de uma criatura ou de alguém que é diferente de nós só no contexto físico. A palavra original para Deus, nessa tradução nossa do português, é Elohim. Põe para mim, Felipe, por favor. Elohim, é assim que se escreve. Em cima está em hebraico e aqui embaixo para você ler em português. Elohim. Então, todas essas vezes que nós lemos Deus, até o capítulo 2, verso 2, quando você lê Deus, a palavra é Elohim. E qual que é a diferença, pastora? É igual nós falarmos Deus e falarmos God em inglês. Não é a mesma coisa. No inglês pode ser igual, no português pode ser igual, no espanhol pode ser igual, mas no hebraico nunca vai ser. Por quê, pastora? Porque cada letra que forma um nome no hebraico tem uma função. Ela está ali para conectar uma a outra, para dar função ao nome. Nenhum nome em hebraico não tem sentido. Então, quando eu estive num lugar dentro da cidade velha, em Jerusalém, quando você for comigo eu vou te levar para passear, é muito lindo caminhar à noite pela cidade velha de Jerusalém, e nós encontramos um escriba. O escriba é a pessoa responsável por copiar as escrituras, aquela tradição, né, de copiar à mão as escrituras, e ele falou assim para mim: o que significa cachorro em português? Falei, o que significa é um animal. Ele falou, não, o nome. O que significa cachorro em português? Falei, então, nada. Cachorro é cachorro, gato é gato, leão é leão. Não tem um significado. Aí ele diz, nenhuma palavra em hebraico não tem significados. Você já ouviu a expressão, o cachorro é amigo do homem? É a tradução do hebraico. A palavra cão em hebraico significa o amigo do homem. E assim para todos os outros nomes. Então eu não posso ler um nome em hebraico sem buscar o seu significado, sem buscar o que ele realmente representa. E é isso que nós vamos aprender nesses 10 dias de campanha, onde eu vou mostrar para vocês que dentro de cada performance do nome de Deus há características importantíssimas que, quando reveladas, geram poder. Levanta a sua mão direita que eu vou profetizar. Nós estamos debaixo da palavra, e quando a palavra é liberada, o poder desce, a unção vem, o céu se estabelece em harmonia, porque declaramos aquilo que é, não aquilo que apenas ouvimos dizer. Observa que quando eles escrevem Gênesis, vou ler especificamente o capítulo 1, verso 1,
No princípio criou Deus, os céus e a terra. Deus aí é Elohim. E você pode escrever aí embaixo para ficar registrado para você. Elohim. Uma palavrinha pequena que é dividida como se fosse por 3 sílabas importantíssimas no hebraico. A primeira delas significa Criador. A segunda, forte. E a terceira, poderoso. Quando se junta Criador, forte e poderoso, esse forma Elohim. Esse forma o Deus da Bíblia Sagrada. Então entende que nós não estamos falando de um ser espiritual apenas. Quando nós pronunciamos Elohim, nós estamos invocando o Criador. Nós estamos invocando aquele que é forte, não no sentido de ter músculos e braços fortes, mas no sentido de ser inabalável, de ser como uma fortaleza. Ninguém derruba ele, ninguém destrói ele. Ele é o grande, poderoso de Israel. Quando nós invocamos Elohim, quando nós falamos com a nossa boca Elohim, nós estamos dizendo: eu não sigo a um Deus comum. Eu não sigo a um Deus que é um ser espiritual evoluído. Eu estou seguindo o Criador. E qual que é a referência? Você leu aí todo o capítulo 1 de Gênesis e a introdução do capítulo 2. O tempo todo Deus estava fazendo o quê? Criando as coisas. Ele criou a luz, ele fez separação entre o dia e a noite, ele separou as águas, ele criou os mares, ele criou os animais, ele criou a fauna, a flora, na versão do Criador, Elohim, na versão do Criador. Aí depois, na segunda sílaba, nós vamos encontrar a palavra força, que é estabelecida por inabalável, por fortaleza. Isso gera entendimento dentro de mim e de você, que toda vez que nós invocamos esse nome e nós chamamos Deus, presta atenção aqui um minutinho. Nós temos o hábito de usar frases corriqueiras. Então, você dá uma topada na mesa e diz: ai meu Deus. Você sai de casa, começa a chover, você grita: ah meu Deus. E a gente usa o termo e a expressão de forma não é desrespeitosa, mas é sem entendimento. A gente usa o nome de qualquer jeito, sem se preocupar com o seu real significado. Então, o que eu quero nessas quartas-feiras é elevar o seu nível de oração. Eu quero que você entre na sua oração com Deus, e quando você for falar assim: ó Deus, Deus da minha vida, ó Deus, eu preciso de você. Você lembre que Ele não é um ser celestial apenas, Ele é Criador, Ele é inabalável e Ele é todo poderoso. Ninguém tem mais poder do que Ele. Tudo que precisa de manifestação de poder, de operação de sinais, de milagre, está nele, contido nele. Então você não vai dizer: ah Deus, faz esse milagre para mim. Você vai dizer assim: vem agora Elohim. Por quê, pastora? Porque você está invocando o Criador. Você está invocando o inabalável, a fortaleza. Você está invocando o poderoso de Israel, aquele que não tem medidas nem parâmetros para ele, é incomparável o seu poder e a sua força. Você está aí, diga amém. E Elohim é uma expressão no plural. Então, você pode falar assim para mim: ué, pastor, então a tradução não seria deuses? Ele não estava, o plural no hebraico não fala de números, de quantidade, mas de uma configuração. Então, toda vez que o nome Elohim é manifestado na Bíblia Sagrada, e nós vamos ver isso em alguns outros lugares, Ele está dizendo: Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus que é inabalável, forte, Ele é o Deus poderoso, mas Ele não anda só. O que significa isso, pastor?
O nosso Deus é dividido em 3. Você está careca de saber. Fala aí para mim o nome deles. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. É por isso que Elohim é no plural. Ele não chega sozinho. Ele vem com o Pai, Ele vem com o Filho, Ele vem com o Espírito Santo. E os 3 administram toda essa natureza profética que está sobre eles. Você está pegando aí? Então, essa expressão Elohim, nós vamos encontrar também uma forma mais delicada, pequena dessa palavra. É como se fosse aqui no português uma abreviação. Então, para não dizer Elohim, eles usam uma expressão menor. Mas essa abreviação tem uma conotação muito especial e diferenciada. Por quê? Porque tem sobre ela o peso de intimidade. Põe para mim, Felipe, por favor. Essa abreviação de Elohim é chamada de Eloá na Bíblia Sagrada. Pastora, e o que significa Eloá? Deus meu. Então, quando é usado essa expressão Eloá, que nós vamos ver, eu não estou invocando o Elohim, o Deus que cria todas as coisas, o Deus que é poderoso, o Deus que é inabalável. Eu estou invocando esse personagem todo, mas que não fica sobre os altos montes nem os profundos vales. Ele anda aqui, ó, comigo. O Eloá, a expressão Eloá, é o Deus de perto e não de longe. É o Deus da intimidade, é o Deus daqueles que tem uma oração diferente. Ele não começa a orar assim: ah, Deus, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes o que eu tenho passado. A oração dele é assim: ah, papai. A oração dele é assim: como que eu faço para viver sem você? Por quê? Porque ele não declara o Elohim, ele traz o Elohim para perto, ele quebra essa separação de um ser especial e poderoso distante e traz ele para perto para gerar intimidade. Então ele não trata ele como um Deus apenas, ele trata ele como alguém que o ama e que gera nele intimidade, tem prazer de gerar nele intimidade. Então, quando ele vai pronunciar, ele não diz assim: ah, Deus, vem agora. Ele diz: ah, Deus meu. Ah, Deus da minha intimidade. Ah, Deus que compartilha os meus sonhos e segredos. Você está aí? Então, para você entender, a palavra Elohim aparece na Bíblia Sagrada 2.570 vezes. E toda vez que Elohim aparece na Bíblia Sagrada, ela está vinculada a essas 3 grandes funções que nós lemos. O Deus Criador, numa operação de criação, operando coisas que não existiam para passarem a existir. Uma versão de Deus inabalável, que vence as guerras, que não se sente ameaçado por nada. Ou o Deus poderoso, o Deus que manifesta poder, o Deus de aliança, o Deus de promessa. Então, todas as vezes que nós vamos encontrar o Elohim na Bíblia Sagrada, ela está vinculada a esses tópicos. Então, eu vou ensinar você a identificar isso dentro das Escrituras, porque nunca mais você vai ler de qualquer jeito. Quando a palavra Deus aparecer, você vai ler com carinho e vai entender: aqui Deus está fazendo coisas. Então aqui é Elohim, aqui é o Criador que está se manifestando, aqui Deus está manifestando poder, aqui é o Elohim se manifestando. Você está aí? Diga amém. Pastora, e a palavra Eloá, quantas vezes aparece na Bíblia Sagrada? 57 vezes. Por que, pastora, Elohim aparece 2.570 e Eloá só 57?
que para clamar Deus, a multidão sabe, Marquinhos. Mas para trazer o Elohim para perto, só os íntimos. Para trazer o Elohim para perto, só os pagadores de preço. Ninguém entra na presença do Elohim sem santidade. Ninguém entra na presença do Elohim sem relacionamento. Ninguém entra na presença do Elohim se não trocar as vestes. Então, esse número é reduzido. Alguns poucos homens na Bíblia Sagrada tiveram esse prazer de chamar Deus de Eloá. Por quê, pastora? Porque verdadeiramente se submeteram a esse nível de intimidade. Se submeteram a esse nível onde ele sabe que esse Deus poderoso é o seu melhor amigo. É aquele que caminha com ele em todos os momentos da história da sua vida. Levanta a sua mão e diga assim: eu quero, a partir dessa noite, a chamar o meu Deus de Eloá. Diga: Deus da minha intimidade. Amém ou não amém? Vamos lá comigo, mais um pouquinho na frente, Gênesis capítulo 17. Vamos ver outro exemplo. Gênesis capítulo 17, verso 7. Você achou? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. O capítulo 17 fala do encontro de Deus com Abrão, onde Deus diz para ele: eu vou mudar o teu nome, porque o teu nome hoje não corresponde àquilo que você vai viver em mim. Lembra que eu disse que o nome precisa ter significados? A ausência de uma letra A para nós no português, né? Aquele de Abrão passa a ser Abraão, né? Então, no português para nós, o acréscimo de uma letra única A fez aquele homem comum passar a ser chamado de pai de multidões. Então Deus chama esse homem e diz para ele assim: eu vou fazer uma aliança com você, vou mudar o seu nome, vou acrescentar uma letra a ele, porque você precisa carregar sobre si o propósito que eu estou gerando em você. Então, dá para perceber que não é bobagem, Deus se importa com esses significados. Esses significados não estão perdidos na Bíblia Sagrada para serem lidos de qualquer forma e passarem batido. Se o próprio Deus fez questão de trocar o nome do Abraão para Abraão, para que o seu significado marcasse a história da vida dele, é porque ele sabe que os nomes deles fazem isso sobre a terra. Que os nomes de Deus que estão registrados aqui, e nós vamos aprender isso mais para frente, são 72 nomes de Deus. É claro que eu não tenho condições de ensinar os 72, então nós separamos 10 mais importantes da Bíblia Sagrada, mas em cada nome de Deus, um significado profético para cumprimento de propósito. Então, quando ele muda o nome do Abrão para o Abraão, ele estava dizendo: eu estou mudando essa natureza para que você venha cumprir o propósito. Agora sim, quando você se torna Abraão, você se torna pai de multidões. E aí ele faz um discurso. Olha aí o que ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, versículo 7, e a tua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu. O que ele disse aí para o Abraão? Para eu ser o teu Elohim. A partir do momento que eu estabelecer a minha aliança sobre você, eu serei o seu Elohim. Eu serei o Deus que vai criar as coisas, Abraão, que ainda não existem. Eu serei o Deus inabalável que vai passar a caminhar contigo. Eu serei o Deus que opera, porque tem poder sobre a terra.
À medida que essa aliança foi estabelecida, Abraão, você não vai seguir a um Deus. Lembra que a história dos pais do Abraão, eles eram idólatras. Eles não tinham experiência com o Deus de Israel. Então Deus se revela a Abraão e diz para ele assim: agora você precisa me conhecer na intimidade, porque o grande Elohim vai se apresentar a você. Nessas três vertentes, porque onde tem promessa, o Elohim se manifesta. Onde tem aliança, o Elohim se manifesta. Então levanta a sua mão que eu quero profetizar essa noite na autoridade do nome de Jesus, sobre a tua vida, sobre tudo aquilo que Deus liberou como aliança, ou como promessa sobre você. Quem vai governar é o grande Elohim, o Criador, o forte, o poderoso, no nome santo de Jesus. Vai lá comigo em Jeremias, capítulo 31. A gente vai passear na Bíblia Sagrada. Jeremias 31. Verso 33. Trinta e 33. Você achou? Porque esta é a. Então quem é que vai falar? Quem é que vai falar? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Quando a Bíblia fala de aliança, quando a Bíblia fala de promessa, quem é que fala? Elohim. Então olha o que ele vai dizer. Versículo 33. Porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e ele será o meu. Eu serei o seu Elohim. Eu serei aquele que está constituído de pilares transformadores. Israel não faz aliança com qualquer Deus. Israel não faz aliança com qualquer ser espiritual. Israel faz aliança com aquele que é criador, com aquele que é forte e com aquele que é detentor de todo o poder. O grande Elohim faz aliança com Israel. É o tema, né? A partir do verso 31 diz assim: firmada nova aliança com Israel. Quem firma a aliança é Elohim. Quem institui a promessa é Elohim. Por quê? Porque nessa habilidade só Ele pode criar o que o homem não cria. Só Ele pode fazer o que o homem não faz. Então Ele é o grande Elohim, se manifesta sempre quando Ele vai prometer coisas que são grandiosas demais para o entendimento humano. Ele estava dizendo para Israel: nós vamos ter uma aliança tão forte, que eu vou imprimir dentro do coração de vocês as minhas leis. E isso é tão forte, amigo, isso é tão forte, Israel, que alguns chamam de religiosidade, eu chamo de amor, de paixão. A gente vem para a igreja 2 vezes na semana, quando chove não vem, quando está frio não vem. Amigo, pode estar caindo fogo. Eles vão todos os dias ao muro orar. Quando a gente vai para Israel, a excursão termina às 18 horas mais ou menos. A gente janta e o pessoal fica livre. E nós que já estamos acostumados, a gente pega o VLT e vai para o muro. E a gente a madrugada inteira chegando lá para orar. E gente clamando a Deus pela palavra, exatamente por tudo aquilo que Deus prometeu. Aliança no coração, aliança na alma, implícita. Eles têm compromisso esse tempo de pandemia, que o hotel foi fechado. Eles iam para as varandas e entoavam os seus cânticos e liam os salmos, a mesma oração que eles faziam no muro,
Por quê? Porque a oração não pode parar. Eles servem ao Deus, ao grande Elohim. Eles servem a esse Deus que fez uma aliança com eles. Eles não podem deixar de adorá-lo. Você está me alcançando? Diga amém. Aleluia. Vai lá comigo. Agora eu quero fazer você entender a expressão abreviada, que é o Eloá. Fazer você entender que o Eloá é o Deus da intimidade, é o Deus que não está distante, ele tem a propriedade do Elohim, mas ele não está no alto dos céus. Ele está perto de mim, ele está cuidando de mim. E eu sinto a presença dele, eu ouço a voz dele. O Eloá é essa formação diferenciada de um Deus que decide se aproximar do homem, um Deus que decide ter relacionamento de perto, e não apenas superficial. E tem a primeira sílaba, né, a primeira parte do nome Eloá, é chamado de Eli, é uma formação no diminutivo. Então, você imagina, no português é muito complicado, porque quando eu uso uma expressão no diminutivo, parece que eu estou denegrindo. Então eu digo assim, aí eu fui lá ver uma casinha. Então o que vem na sua cabeça? Um negócio pequeno. Eu vou comprar uma besteirinha. O diminutivo é sempre pejorativo, né? Dá uma sensação de que você não está valorizando muito aquilo que você está dizendo. Mas observe a expressão que eu vou dizer. Quando você era pequeno, você dizia assim para sua mãe: ô mãe, pega água lá para mim. E os adolescentes adoram, né? Pedir a mãe: ô mãe, pega para mim não sei o quê. Mas a minha mãe conta que quando eu queria algo de verdade dela, eu dizia assim: mamãezinha, mamãezinha, dá para mim. E aí ela dizia: como que alguém nega um trem desse? Né? Você vinha, porque eu já fui pequena, você acredite ou não, eu já fui pequena. E ela dizia que eu chegava e dizia: mamãezinha. Ela dizia: aí quebrava comigo, né? Imagina com seu pai, que era uma manteiga derretida. Por quê? Porque essa nomenclatura no diminutivo é algo fofo. É algo que manifesta intimidade, carinho, que manifesta amor. Então a primeira sílaba do Eloá, que por muitas vezes é declarada como Eli, ela vai ser traduzida como meu Deusinho, meu próximo, mas aquela carga de carinho, um carinho respeitoso, mas que manifesta intimidade. Ninguém chama o outro, né? Você não chama Carla de Carlinha se você não tem intimidade, né? Você não chama o Marco de Marquinho se você não tem intimidade. Por quê? Porque nesse diminutivo você está trazendo para perto. Você está dizendo: nós somos parceiros, nós somos próximos, nós estamos juntos. Você está pegando? Diga amém. Então vamos acompanhar nas escrituras. Isaías 43. Isaías 43, eu vou ler o verso. Vamos ler o verso 2. Você achou? Diga amém. Diz assim: quando passar-lhes pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Então observa que diferente dos outros textos que nós lemos, desde o versículo anterior,
ele está falando de proximidade. Ele diz assim, ó, vai ter dificuldade, mas nós estamos juntos, eu estou contigo. Olha o Elohim gerando proximidade. Ele declara, você vai enfrentar dificuldade, mas eu estou lá com você. Você vai enfrentar o fogo, mas eu estou lá com você. As coisas podem até parecer que você vai afogar. Não vai, eu estou lá com você. Então ele está dizendo, esse Deus poderoso, esse Deus criador, esse Deus forte, esse Deus poderoso, agora vem para trazer um relacionamento, para mostrar para você que mesmo você estando debaixo de aliança e de promessa, você não tem um Deus distante. Eu estou aqui. Aí a expressão muda, porque aí não vai chamar ele de Elohim, vai chamar ele de Eloá. Aí continua o texto. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor, vírgula, teu Elohá. Aí ele diz, teu Eloá. O que significa isso, pastora? Ele está dizendo, o teu Deus de proximidade. O teu Deus de intimidade. Porque talvez você não entenda o valor que você tem, mas amigo, eu estou pagando preço alto para ter você perto de mim. Olha o que ele diz aí. Israel, teu salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Olha o que ele está dizendo. Eu estou trazendo essas nações todas, entregando elas na tua mão por amor a você. Por quê? Porque eu quero ter proximidade, eu quero gerar intimidade. Então não é um Deus distante, é um Deus de perto. É um Deus que está prometendo. Olha, aquele que ama, diz, eu vou fazer um sacrifício, né? Porque é assim, quando começa a namorar é uma beleza, né? Que quer impressionar a namorada, aí compra o celular mais caro, divide em 12 vezes, termina o namoro antes de pagar o telefone. Mas no início do relacionamento, você quer mostrar que você está disposto a pagar preço. Você está disposto a agradar. Você está disposto a fazer a vontade. Você está disposto a mostrar que o outro tem muito valor para você. Então, comparando, só para você entender, essa é a expressão da Bíblia Sagrada. Deus dizendo, eu estou dando a Etiópia, sei lá, por você, por amor à tua vida. Eu estou pagando isso para você, esse resgate para você, para mostrar o quanto que eu quero estar perto, o quanto eu quero gerar intimidade. Você pegou? Diga amém. Vai lá comigo agora, em Daniel 6. Daniel 6, verso 20. Ouço folhas. Daniel está aí, em nome de Jesus. Daniel 6, verso 20. Você achou? Diga amém. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então, observa que o rei tinha um apreço por Daniel. Apesar de terem religiões diferentes, apesar de seguirem deuses diferentes, ele respeitava a religião do Daniel. E ele tinha um apreço pessoal e particular. A sentença foi dada, Daniel foi lançado na cova com os leões, mas o coração do rei era que o Daniel não viesse a morrer. Ele não queria que Daniel passasse por aquilo. Então, no último fio de esperança, ele chega assim na beirinha da cova e fala, né, no eco daquele poço, e ele diz assim: puxa, Daniel, seria tão bom se o teu Deus, o Deus que você tem intimidade, aí não é Elohim, é Eloá, o Deus que você sempre falou dele para nós, com tanto carinho, com tanta admiração,
O Deus que te fez abrir mão dos manjares, abrir mão dos palácios. O Deus que te fez nunca dobrar o seu joelho em prol de outro Deus. O Deus que você sempre declarou está ao teu lado o tempo todo. Puxa, como seria especial se esse Deus da intimidade tivesse te socorrido e impedido que você viesse a morrer. É uma confissão à beira da cova. O texto diz com muita tristeza, porque na cabeça do rei era impossível o Daniel não ter virado comida de leão. Aí, lê o que diz as Escrituras, verso 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Então, depois de ouvir o que o rei falou à beira da cova, esperando que o Daniel tivesse morrido, Daniel grita lá de dentro: ó rei que vive eternamente. Era uma expressão de exaltação à autoridade, né? Sempre que o rei se apresentava, era essa frase que se dizia, né? Viva o rei eternamente. Então Daniel sauda o rei, e aí o rei entende que o Daniel está vivo, que alguma coisa poderosa aconteceu ali, que impediu aqueles leões famintos de comerem e devorarem o Daniel. O que aquele rei entende? Que o Eloá que ele disse na beira da cova, não era só alguém que Daniel contava, estava lá no meio dos leões com ele, estava lá dentro daquela cova, porque só o Eloá, só o Deus da intimidade, só o Deus de perto, só o Deus que caminha junto, é que tem autoridade e poder para fazer essas coisas. O rei fica espantado e diz: verdadeiramente o Deus de Daniel, o Deus da intimidade do Daniel, acabou com a sentença de morte que estava sobre ele. Então deu para entender que não estava falando do Joaquim, não estava falando da Maria. O texto fala do Daniel, de alguém que pagou preço para ter intimidade. O texto está falando do Daniel que disse não aos banquetes dos palácios, porque eu não quero me enveredar por caminhos que não agradam o meu Deus. Um Daniel que disse assim: não importa que eles vão me lançar na cova, eu vou permanecer fiel ao Deus da minha intimidade. Então, você entende que para ter um Deus de intimidade, você precisa gerar nele essas expectativas. Você precisa ser dependente dele, você precisa colocar sobre você essa vontade de não sentir esse vazio, de achar que Deus é um ser distante de você. Você sabe que Ele tem poder, você sabe que Ele cria, você sabe que Ele tem força, mas Ele parece distante, porque por muitas vezes Ele é só um Deus, quando na verdade essa versão de intimidade precisa chegar, essa versão mais perto precisa chegar. Essa versão de poder chamar Ele de Deus meu, porque essa é a tradução do Eloá. Não é dos outros, eu não posso falar dos outros, eu não sei se é do Gustavo, eu não sei se é do Marcos, eu não sei se é do Paulo, mas é meu Deus. É o meu Deus, é o Deus da minha intimidade, é o Deus que colhe as minhas lágrimas, é o Deus que escuta as minhas orações, é o Deus que sonda o meu coração antes que saia uma só palavra da minha boca. É um Deus que diz o tempo todo: não temas, eu estarei contigo. É um Deus que não abre mão de me ter. E por isso que muitas vezes Ele diz: cadê? Que eu tenho saudade de você. Que eu quero proximidade, eu quero que você esteja perto. Então nessa noite eu quero desafiar você a entender que quando você entrar no seu momento de oração e clamar por Deus, e que você entenda que é um Deus dotado de todo poder e autoridade. Quando você faz uma oração dizendo: Senhor, eu preciso de uma porta, Elohim é criador. Ele que cria tudo do nada, ou traz à existência aquilo que o olho ainda não viu. Ele é criador. Quando você fizer a sua oração e você falar com Deus: Senhor,
dificuldade, nas guerras, lembra o Elohim, é inabalável. Nada tira e rouba a força dele. Quando você precisar de milagre, de manifestação de poder, de sinal, o Elohim é o Deus do poder. Então, aí você está falando assim, pastora, Jesus, onde é que Jesus entra nisso? Eles são só, irmãos. No Testamento, quando nós estamos chamando Elohim, nós estamos chamando, invocando o Filho também. Lembra que eu falei que é o plural? Elohim é o plural, é o Pai, é o Filho, é o Espírito. Então eles estão nele o tempo todo. A gente só vai começar a ouvir falar especificamente do nome Yeshua no Novo Testamento. Mas todo o Antigo Testamento, os nomes de Deus estavam ali para trazer significado e expectativa de promessas sobre o povo. Você entendeu? Diga amém. Vamos lá que eu vou terminar. Marcos capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15, eu quero o verso 33. Chegada a hora sexta, você achou aí? Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona. Clamou Jesus em alta voz. Leia aí. O que ele diz? O que ele diz? Eloi, Eloi. Aí ele continua. Lama sabachthani. Aí a Bíblia traduz para nós. Que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? No pior momento da crucificação, onde os céus estão abertos e a visão de Jesus é Deus de costa, por isso que ele usa essa expressão do hebraico antigo, ou a versão em aramaico, por que me abandonaste? Porque ele não consegue ver a Deus. Deus está no trono de costas. Ninguém que ama na intimidade consegue ver o outro que ama sofrer. Você se corta, se arrebenta, tua mãe vai para o hospital e diz, dá injeção em mim, mas não faz meu filho chorar. Pelo amor de Deus, passa essa doença que está nele para mim, Deus me leva, mas cura o meu filho. Por quê? Porque quem ama de verdade, quem tem esse nível de intimidade, não consegue, irmão. Não consegue ver o outro sofrer. Então, nesse momento, era necessário que o cumprimento da cruz fosse até o final. Era necessário que Jesus cumprisse até o final. Então, Deus não vê para não interromper. Porque uma palavra de Deus acabava com aquilo tudo, com todo o sofrimento de Cristo. Mas Ele não podia. Porque além de amar muito Jesus, Ele já amava a mim e a você. E Ele precisava, por amor, entregar o Filho dEle para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então Ele fica de costa. E aí Jesus chama ele, a nossa tradução traduz como Eloá, porque você vê ele dizer, Deus meu, é a tradução de Eloá. Mas ele falou Eloá. Lê aí, você não fala bobagem. Ele falou Eloá. Ele falou o quê? O que ele disse? Meu Deusinho. Era como se ele estivesse falando meu papai. Ele traz para o diminutivo, porque gera proximidade. Ele traz para muito perto. Ele estava dizendo, meu papaizinho, meu papaizinho. Por que você não está me vendo agora? Por que você está de costa agora? Por que eu estou me sentindo sozinho agora? Porque não era só um Deus de proximidade, não era só o Eloá. Tinha uma porção ali de carinho diferenciado. E é tão bonito quando a gente vê alguém entrar nesse nível de oração e que não faz isso para aparecer, que não faz isso para chamar a atenção de ninguém. Você vê que é dele. Ele ora dizendo, meu papaizinho.
Ele ora dizendo, meu amadinho. Porque Ele quer colocar na força das suas palavras esse nível de intimidade, de carinho. Foi exatamente o que Jesus fez na cruz, quando Ele diz, Elohi, Elohi. Ele estava dizendo, é meu Deus de intimidade, mas é o meu queridinho, é o meu amado. Ele é tudo para mim. Pastor, o que a senhora quer nesse primeiro dia de campanha? Ensinar você que nós precisamos entender que quando você lê a Bíblia Sagrada, Deus não pode ser um ser distante, nem um ser qualquer. Ele é dotado de uma natureza transformadora e poderosa. E tem hora, amigo, você não precisa nem orar, você só chama o nome dEle. Você não precisa nem orar. Quando você fala Elohim, você está dizendo para o mundo espiritual, Ele é criador, Ele tem poder e Ele é forte. Quando você declara com a sua boca Eloá, você está dizendo, eu estou aqui, vem você. Eu estou aqui, Deus, mas vem o meu amado, vem o querido, vem aquele que eu estou gerando intimidade, aquele que eu estou desenvolvendo relacionamento, vem. Porque dá para vir. Por quê? Porque eu estou buscando manter minhas vestes brancas, eu estou buscando ter relacionamento, eu estou buscando oração, eu estou buscando mudar a minha história de vida. Vem, Deus, vem gerar essa intimidade comigo. Agora, você não vai orar mais para um Deus distante apenas. Por que eu pedi para você? Volta lá em Gênesis, eu vou terminar. Porque quarta-feira que vem, capítulo 2. Quarta-feira que vem eu vou te explicar porque que todo o capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 2 de Gênesis, os 2 primeiros versículos, o tempo todo a Bíblia fala de Elohim, 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 Elohim. Aí lê o versículo 4. Essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando os criou. Começa a ler, passar o teu olho aí rápido. Versículo 7, então formou o. Versículo 8, e plantou o. Versículo 9, do solo fez o. Observa que alguma coisa mudou aí. Quarta-feira que vem, eu vou te explicar a diferença de um para o outro. Por que mudou? Por que não continuou chamando ele de Elohim? Por que agora ele é chamado de Senhor? Hoje, nós vamos ministrar sobre a sua vida o poder do Elohim. Nós vamos ministrar sobre a sua vida, que sobre esse nome tem poder. E o mundo espiritual se abala porque sabe. Quando ouviu esse nome pela primeira vez, as terras se fenderam, as águas brotaram, os animais começaram a se multiplicar e vir sobre a terra. A noite separou do dia. Deus começou a criar onde a terra estava vazia e sem forma. Tudo por causa da porção de si mesmo e por causa do poder que ele tinha. A invocação do Elohim, do Deus poderoso, a invocação de Eloá, do Deus da intimidade, precisa mudar a história da sua vida, precisa mudar o seu entendimento sobre a Bíblia Sagrada, para que você nunca mais ache que Deus te abandonou, nunca mais você ache que Deus é um Deus distante. Não, Elohim está trabalhando e Ele está esperando você chamá-lo de Eloá, o Deus da tua intimidade, no nome poderoso de Jesus.